Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos continuar aquele meu projeto de vídeos aqui do canal em que eu falava um pouquinho da questão da história da literatura brasileira. Na verdade vamos retomar não, porque o que eu fiz foi, e isso eu até tinha avisado a vocês que eu faria, foi dar uma pausa naquela literatura do segundo momento lá na divisão do Antônio Cândido para depois retomar agora, porque nesse ato não é que eu não falei da literatura brasileira, mas falei só que da literatura brasileira contemporânea. Então eu fiz um salto temporal e agora eu vou retornar o tempo que eu havia saltado para poder comentar um pouquinho com vocês o que aconteceu entre a primeira prosa romântica e essa prosa contemporânea que nós temos hoje em dia. Naquele meu vídeo sobre o José de Alencar, que eu fiz um pouco antes de começar a falar sobre o indianismo e tal, naquele meu vídeo eu comentei que o José de Alencar ele tinha uma peculiaridade, eu não, né? Na verdade, falando com o Antônio Cândido, eu citei lá que o Alencar ele tem uma peculiaridade muito interessante que é a de falar basicamente dos três grandes campos literários que dos três grandes locos literários que foram se construindo durante o romantismo. Então você tem um Alencar que ele é indianista, um Alencar que ele é regionalista ou ainda sertanista, como é chamado na crítica, e por fim você tem aquele Alencar que tratava do romance urbano. E por que eu estou dizendo isso? Porque até aquele momento desse projeto, eu falei um pouquinho lá do romantismo dentro da ideia da poesia, né? Então eu falei da poesia indianista, da poesia ultrarromântica e da poesia condorista. Depois comecei a falar um pouquinho da prosa. E daí falando da prosa, então eu parei no indianismo. Então faltam essas duas outras vertentes, digamos, da literatura brasileira para que eu possa comentar, para que então a gente chegue lá no realismo e depois vá até chegar novamente na literatura contemporânea. Mas enfim, o que a gente percebe é o seguinte: eu poderia muito bem ter escolhido, ter elegido apenas textos do Alencar para poder falar desses três lugares ali de onde se passa a literatura brasileira romântica. Mas eu resolvi não fazer isso porque, para além do Alencar, a prosa regionalista ou sertanista ela sempre teve muito destaque dentro da nossa literatura. Começando, evidentemente, com o Alencar, que é o nome que se destaca desse primeiro momento, até chegar até hoje em dia, quando você pensa em pessoas, sei lá, como o Milton Ratum, que apesar de recusar esse rótulo de regionalista, ainda assim há uma série de características dentro da literatura dele que apontam para um regionalismo, ainda que um regionalismo de outro modo. Mas enfim, isso é uma coisa que eu vou falar lá pra frente. O fato então é que o que eu estou tentando dizer para vocês é que o regionalismo ele se tornou uma escolha estética que se repetiu demasiadamente dentro da nossa literatura. Então, tem o regionalismo romântico, tem o regionalismo naturalista, lá, por exemplo, do Euclides da Cunha. Você tem um regionalismo que é mais acadêmico, um regionalismo que é mais modernista, quando você pensa lá, por exemplo, no Graciliano, ou ainda naquele outro tipo de regionalismo que vai em um universalismo muito grande, que é o do Guimarães Rosa, e por aí vai até chegar lá, por exemplo, como eu já citei para vocês, no Milton Ratum. Então, o regionalismo ele nasce dentro da nossa literatura a partir de um choque entre uma cultura urbana, uma cultura mais litorânea, digamos, que era lá. E quando eu digo urbana e litorânea, eu estou me referindo basicamente ao Rio de Janeiro e a São Paulo. Então você tem esses escritores que viviam encerrados dentro dessa cultura, digamos, e que, de certo modo, passam a observar agora a cultura do rincão do país, digamos, né? Aquela cultura que é tida mais como uma cultura mais arcaica, que é a do interior mesmo, de fato. Então o regionalismo nasce justamente quando esses escritores passam a olhar para essa outra cultura
E nasce dessa mudança de perspectiva, nasce então uma necessidade de se falar deste interior quase que inabitado do país. Esse choque, então, ele faz com que esse olhar desses escritores se voltem, digamos, deixem de focalizar apenas aquele Brasil pré-cabralino, que era o olhar indianista, digamos, né? Porque lembra lá que o nosso romantismo ele tem uma ideia geral que é a de formar uma literatura nacional, e junto com essa literatura nacional você tem a imagem, a ideia de se formar uma imagem de Brasil, uma imagem de brasilidade. Então você tem em um primeiro momento esse olhar voltado mais para esse Brasil pré-cabralino, que vai dar, de certo modo, o romance indianista. E a partir então desse choque, aí você tem aquele olhar que é o olhar mais, digamos, voltado para a capital, que era no caso Rio de Janeiro, e um pouco de São Paulo também. E você tem por fim esse olhar que é mais voltado para o interior mesmo. Então, quando há esse choque, o olhar passa a ser, ao invés dele incidir apenas sobre esse Brasil pré-cabralino, ele vai e olha para o Brasil de hoje, daquele período, digamos. Então, essa realidade mais imediata, aquele Brasil mais próximo, aquele Brasil que não era um Brasil quase pré-histórico, lá, por exemplo, do Guarani, do Birajara e tal, ele passa a olhar para esse Brasil de agora, com um olhar que percebe, esses escritores passam a olhar para esse Brasil de agora com um olhar que percebe uma cultura que é tida como arcaica, que é tida como provinciana, que é tida como rural, quando comparada àquela capital do romance urbano, digamos assim. Tudo isso vai fazer com que haja aí um novo campo dentro daquela ânsia topográfica, que é algo que o Antônio Cândido diz que é muito presente dentro da literatura deste período. Então você passa a falar basicamente do campo, deixando um pouco de falar da selva e deixando também de falar da capital, que era lá o Rio, e como eu disse para vocês, um pouco de São Paulo. Então, no início, esse novo olhar, no início, esse novo locus que vai ser eleito para que se possa fazer uma literatura sobre, ele vai se ligar fortemente a uma ideia de crítica a essa vida litorânea, de crítica a essa vida da capital, uma vez que, segundo esses primeiros escritores regionalistas, sobretudo o Franklin Távora, segundo esses escritores, então, você tem uma ideia de que a vida na capital, ela não era a vida real da brasilidade. A vida da capital, ela bebia muito da influência europeia, enquanto que a vida no campo era uma vida mais pura, digamos assim. Era uma vida que estava entre era um estilo de vida que estava entre aquele do indígena de antes do Cabral e esse de agora que é o da capital. Então essa vida que fica ali no meio, esse estilo de vida que fica no meio, é o estilo de vida do homem do campo que, segundo os autores daquele período, acreditava-se ser a vida verdadeiramente brasileira, uma vida mais pura, uma vida mais livre de influências externas ao território do Brasil. Então esse Brasil verdadeiro do tempo presente, digamos, é aquele que não se deixa afetar por influências externas, é aquele que não se deixa impregnar por uma cultura europeia. Ou seja, nós estamos falando então do sertão. E quando se pensa no sertão, evidentemente que se elegem alguns pontos que serão recorrentes dentro da literatura. Então você tem Minas, Goiás e o Nordeste, que será basicamente o grande ponto desses autores que nós vamos ver aqui quando eu for falar agora do regionalismo. E o regionalismo é uma coisa muito curiosa porque é uma escolha, a escolha estética do regionalismo, ela é uma escolha bem problemática, e existem vários estudiosos, o próprio Antônio Cândido, em um determinado momento ele comenta um pouco sobre isso,
Porque o regionalismo, ele de certo modo, não consegue, na maioria das vezes, alcançar um bom resultado estético e literário. Porque você foca única e simplesmente em descrever tudo o que está se passando ali. Então veja que. E daí nós temos outro problema, porque segundo aquelas categorias, aquelas características que a sua professora ensinou na sua escola, você sabe que o realismo é que é cheio de descrições. Só que quando você pega um romance, como por exemplo aqui o Inocência, do Visconde de Tuné, você tem um excesso de descrições que é muito curioso quando a gente pensa que este livro aqui pertence, teoricamente, ao romantismo. Então, o romantismo brasileiro, por conta dessa ânsia topográfica, ele não se encaixa dentro dessa divisão de características que fala que o romantismo não é tão descritivo quanto o realismo. Aqui existe um contínuo dentro da nossa literatura que eu vou tentar mostrar para vocês aqui a partir desses livros que eu elegi. Então, você tem essa única e simplesmente essa descrição do lugar, ou você tem, quando você pensa um pouco mais para frente, na questão da descrição dos problemas sociais. E daí você deixa de juntar essas duas coisas para dar uma liga, digamos, nessa escolha estética que é própria lá do realismo. Isso porque do regionalismo. Isso porque existe um risco muito grande de se, digamos, de se incorrer em alguns erros que eu julgo que são fatais, assim, é justamente por conta disso que a maioria das pessoas torce um pouco o nariz quando pensa lá nos romances regionalistas. Então, o primeiro desses erros é, você tem a ideia de que existe puramente um registro da fala regional. Então, é regionalista se tem algum aspecto vocabular que vai fazer com que o leitor pense em uma determinada região. E daí você tem, em vários livros didáticos que eu vi por aí já, quando se vai falar do regionalismo, sempre tem uma tirinha lá do Chico Bento, como se aquilo fosse um exemplo assim máximo do que seria o regionalismo, e você exclui uma série de outras coisas de fora. Não estou falando que isso é totalmente negativo, mas veja, você tem a ideia de que é regionalista única e simplesmente porque o Chico Bento fala de uma maneira que é, digamos, que não é aquela que é ensinada na escola. Né? Então você tem como primeiro erro em que se pode incorrer esse registro da fala regional. Você tem essa busca por aqueles princípios que vão reger a vida rural. Então você única e simplesmente vai falar daquele estilo de vida, mas não vai desenvolver uma narrativa a partir daquele estilo de vida. Você tem um olhar extremamente simplificador dessa outra realidade, um olhar que beira lá o exotismo, porque afinal de contas a maioria desses escritores viviam na capital, mas escreviam sobre a província, então você tem um distanciamento que se faz muito palpável dentro do texto, e isso, na minha opinião, é algo que não é tão bom assim dentro desse tipo de literatura. Você tem a tentativa de emular um registro oral, só que adaptado ao vocabulário do leitor da cidade, que é o que acontece aqui no Inocência em vários momentos. Então, ele tenta falar, ele tenta escrever aqui como se fosse um linguajar do campo, só que ao mesmo tempo ele se utiliza de várias coisas que são próprias da cidade. Então você fica ali nesse não lugar da linguagem literária, que para mim é algo que também é bem complicado. Não vou dizer problemático, mas enfim, é bem complicado quando a gente pensa nessa literatura. Mas veja, em detrimento disso tudo, ainda assim é uma boa literatura. Quando eu falei em um vídeo aí para trás do Escravizaura, eu acho que ficou meio que entendido que eu não gostava desse romance, ou que eu achava um romance ruim, só porque a partir do momento em que eu li eu já sabia o que cada personagem ia fazer. Não, não é por conta disso que o romance é ruim. Na verdade, eu acho que essa é uma das propostas muito interessantes do Bernardo Guimarães aqui nesse romance, mas eu vou falar disso em outro vídeo. Então você tem tudo isso, e você tem também uma espécie de exotismo, que é algo, por exemplo, que a Clarice Lispector criticou
com uma sutileza incrível na hora da estrela, porque tem um determinado momento em que o Rodrigo tá lá falando da vida da Macabeia, aí ele para e pensa, é muito fácil para mim falar da nordestina, uma vez que eu estou aqui do alto da minha sociedade, que me admite enquanto homem branco heterossexual de classe média. Então veja que o fato de ser uma produção escrita por pessoas dentro dessas classes sociais faz com que haja em vários momentos um olhar exotizante, digamos assim, um olhar caricatural para essa vida no campo, para essa vida, para esses romances regionalistas. E isso é algo que vai aparecer desde o início dessa prosa regionalista e que, de certo modo, vai dar um ar um pouco empobrecedor para essa literatura, na minha opinião. Não estou falando que são romances ruins. Dentro da proposta deles, eles são muito bons. Só que se você for pegar em um panorama geral, você percebe que há uma série de falhas ali dentro dessa escolha estética, dessas escolhas estéticas próprias do regionalismo. E daí você tem outro dado que também para mim é fundamental e que vai aparecer aqui nesses romances e em vários outros romances regionalistas, que é em uma tentativa de levar ao texto toda aquela grandiosidade dos quadros rurais, esses escritores vão acabar apostando em uma descrição despropositada da minúcia. Então digamos, um romantismo realista, digamos assim. Porque você tem uma série de descrições ali que não vão levar simplesmente a lugar nenhum. E isso por quê? Para tentar mostrar no texto aquilo que é a vida no campo. Sendo que existem uma série de outras escolhas estéticas e formais que esses escritores poderiam ter tido para poder mostrar isso no texto sem incorrer nessas várias descrições, desse descritivismo que não vai levar a lugar nenhum. Então, como eu falei para vocês, o grande nome do sertanismo é o do José de Alencar. Desde esse primeiro momento, evidentemente. Só que ainda há alguns outros sertanistas que, na minha opinião, apesar de não terem alcançado todo o vigor estético do Alencar, eles têm o seu mérito. Então você tem lá, por exemplo, deixa eu pegar aqui os livros, você tem o Visconde de Tuné, aqui que eu vou ler aqui então, que eu vou fazer o vídeo sobre o Inocência. Você tem o Bernardo Guimarães, que eu vou fazer aqui o vídeo sobre o Escravo Isaura. E você tem também o Franklin Távora, que eu vou fazer o vídeo sobre o Cabeleira. E daí eu vou aproveitar. E no vídeo sobre o Cabeleira, eu vou falar também aqui desta HQ que foi feita pelo Alan Alex, pelo Leandro Assis e pelo Hiroshi Maeda. Enfim, vamos falar disso então mais pra frente. Então, só para poder encerrar esse vídeo, já deixando um gancho para os próximos que virão sobre o regionalismo e sobre esses romances regionalistas, o que eu vou tentar fazer aqui é elencar algumas das características principais desses autores para que a gente possa depois olhar para esses textos a partir dessas características e tentar entender qual é o lugar de cada um deles dentro dessa ideia geral do romantismo, que é a de criar uma imagem para o Brasil e como que essa imagem para o Brasil pode ser vista a partir dessa ótica sertanista ou regionalista. Então o primeiro deles que eu vou falar aqui então é do Visconde de Tuné. O romance que eu vou ler vai ser o Inocência. E de uma maneira geral, mas não de uma maneira absoluta, a crítica costuma enxergar no Visconde de Tuné aquele autor que é o que tem mais refinamento estético, apesar de incorrer naquele erro que eu comentei no início desse vídeo, que é a questão da emulação de uma língua, mesmo que adaptada, de uma língua não, a emulação de um dialeto adaptado às peculiaridades ou facilitado para que o leitor da capital pudesse compreender integralmente aquele texto. Mas enfim, apesar disso, ele é o em que a gente pode observar um maior refinamento estético. Isso por conta, sobretudo, em um primeiro momento,
das influências que ele recebe lá das artes plásticas. Então, quando você pega o nível de descritivismo dele, é um nível muito curioso, porque apesar do excesso de descrições, ele não é um excesso que cansa o leitor por conta da plasticidade das imagens que ele vai descrevendo ali. Então, por ter sido desenhista, ele é muito habilidoso na hora de poder criar esses cenários em que vão se passar esses romances dele. E por conta da influência que ele recebe da música na hora de construir um ritmo para um texto. Então você pega aqui, por exemplo, Inocência, cada um dos capítulos ele tem um ritmo muito diferente, mas que isso não gera algo negativo para a leitura do romance. Muito pelo contrário, à medida em que você avança o texto, você começa a perceber que essa mudança no ritmo é algo que contribui para a narrativa, para o andamento da narrativa. E isso se dá, sobretudo, por conta do envolvimento do Visconde de Toné com a música. Porque eu não sei se você sabe, mas ele era também compositor. Então veja que esse homem, ele era várias coisas. E essas várias coisas acabam, de certo modo, influenciando muito na construção ficcional dele. Então isso fica muito claro aqui, sobretudo no Inocência. Então, tudo isso aliado a uma consciência extremamente pragmática, porque afinal de contas ele era militar também. Tudo isso, todo esse refinamento estético, aliado a uma consciência pragmática dos problemas e da necessidade, não só do sertão, mas de todo o Brasil enquanto país, tudo isso vai fazer com que ele crie uma narrativa que fique ali digamos, no limiar entre o idealismo e um pragmatismo que seria próprio lá dos realistas. Então, nesse sentido, ele se afasta um pouco daquela ideia que a sua professora da escola também já deve ter te falado, que no romantismo a gente idealizava muito as coisas. Quando você pega aqui o Inocência, por exemplo, você percebe que há em certos momentos uma idealização, só que ainda assim essa idealização ela não extrapola os limites de uma cena, de um determinado trecho, de um determinado capítulo, ou que ela tem um fundo que vai levar para um problema social em alguma medida. Então, nesse sentido, essas são algumas das características principais aqui do Visconde de Toné. E é a partir dessas características que a gente vai tentar entender, então, a construção dessa imagem de Brasil a partir da ótica desse autor. Aí você tem também o Bernardo Guimarães, né, que eu elegi então aqui o Escravizaura. E o Bernardo Guimarães, antes de ser um romancista, ele tinha sido poeta. E enquanto poeta, ele se ligava muito, quando a gente pensa nele enquanto um poeta romântico, ele se ligava muito no mundo exterior, ele se ligava muito no mundo concreto, ele se ligava muito na natureza. Ainda que em alguns momentos ele estabelecesse um diálogo, por exemplo, com todo aquele sentimentalismo, aquele quase satanismo lá do Álvares de Azevedo, de toda aquela galerinha lá que estava no Rio de Janeiro e em São Paulo. Por conta dessa disparidade entre o mundo exterior e o mundo interior, há, digamos, uma irregularidade do ponto de vista estético dele. Então, por conta desse... Só que ainda assim, essa é uma irregularidade que a gente encontra ali em um determinado momento específico da carreira do Bernardo Guimarães. Quando ele começa a investir cada vez mais na prosa, quando ele se consolida efetivamente como prosador, ele acaba se distanciando totalmente daquele sentimentalismo e é aí que ele brilha, digamos assim. E um exemplo desse brilhantismo dele está aqui na Escravizaura, porque à medida em que ele foi se alinhando mais a essa ideia da prosa, ele foi também se alinhando mais a uma medida, a um sistema métrico muito mais neoclássico, digamos assim. Então tem vários dos poemas do Bernardo Guimarães que você lê e não parece serem pertencentes ao romantismo por conta de um rigor estético, de um rigor formal que era próprio, por exemplo, lá dos poetas Árcades. Só que ainda assim, apesar disso, ele era um poeta assim
brilhante dentro das limitações dele, claro. Por exemplo, ele foi um dos poucos poetas da nossa literatura que soube utilizar, pelo menos desse período, que soube utilizar muito a seu favor os anapestos, né? Que não sei se você sabe, mas o anapesto ele é um tipo de verso que ele é construído com duas sílabas breves e uma sílaba longa intercaladas. Então isso causa uma sonoridade distoante dentro do poema que o Bernardo se utilizou bastante para poder falar, por exemplo, da questão da loucura. Então sempre que ele vai falar da questão da loucura, da questão do medo, da questão da morte, ele se utiliza desses versos anapésticos para que ele possa então mostrar o desequilíbrio desse eu lírico. Então, pensando nesse sentido, ele foi assim um poeta extremamente primoroso, apesar de se distanciar formalmente da escola romântica e do Álvares de Azevedo e de todo aquele povo. Então, como eu disse para vocês, o Bernardo Guimarães ele vai, de certo modo, se afastar muito ou melhor dizendo, ele vai se afastar de vez do Álvares de Azevedo de todos aqueles ultra-românticos, do Casimiro de Abreu, blá blá blá, quando ele vai se fixar efetivamente e vai se aproximar muito daquilo que seria depois o naturalismo, quando ele vai falar da questão quando ele vai começar a produção romanesca dele. Então, quando ele começa a escrever ficção, quando ele começa a escrever romance, ele vai se adequar muito mais a um estilo próprio e se adequar muito mais àquilo que a gente poderia pensar como sendo a narrativa oral, que depois vai dar lá, por exemplo, no Guimarães Rosa. Os grandes locos que o Bernardo Guimarães se utiliza são lá do sertão de Minas Gerais e do sertão de Goiás. Apesar de que, por exemplo, aqui na Escravizaura, a história não se passa nem em um lugar nem em outro. Porque esse é um dos poucos romances que se passam ou em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Mas enfim, então veja que é muito curioso, e por que eu falei que ele se apropria bastante dessas prosas orais? Porque em várias das obras dele você vai ter a impressão, aqui mesmo na Escravizaura, você vai ter a impressão de que você chegou na casa de alguém e que essa pessoa vai contar uma história para você. Pensando nisso, eu vou ler aqui um trechinho que está aqui no Formação do Antônio Cândido, em que ele vai começar a falar do Bernardo Guimarães e ele vai dizer o seguinte, deixa eu pegar aqui. Isso está na página 549, no capítulo intitulado Um Contador de Casos, Bernardo Guimarães. Ele diz o seguinte: os romances desse juiz, Bernardo Joaquim da Silva Guimarães, parecem boa prosa da roça, cadenciada pelo fumo de rolo que vai caindo no côncavo da mão ou pela marcha das bestas de viagem, sem outro ritmo além do que lhes imprime a disposição de narrar sadiamente, com simplicidade, o fruto de uma pitoresca experiência humana e artística. E é muito curioso porque isso é algo muito, muito comum, porque você percebe um trabalho estético muito interessante aqui no Bernardo Guimarães, só que ainda assim ele tem um narrador que tem uma voz muito simples. Então, os livros dele você consegue ler rapidinho, porque ele se utiliza de recursos linguísticos que fazem com que você queira saber o que vai acontecer depois, que é algo próprio lá de uma pessoa que está contando um caos. Então, aquelas pausas dramáticas, essas coisas, aparecem textualmente aqui no Escravizaura, por exemplo. Isso aliado então a esse narrador que tem esse dom de contar uma história por vezes complexa, só que de uma maneira muito simples e de uma maneira sem ser muito rebuscada, como era próprio, por exemplo, desses romances mais descritivos, etc. E por fim, você tem lá o Franklin Távora, e o livro do Távora que a gente vai ler, ou melhor dizendo, que eu estou lendo, já estou até acabando, é lá o Cabeleira. Eu até trouxe aqui eu estou lendo ele em PDF, mas eu trouxe aqui um trechinho que ele vai falar da questão da diferença. É um trechinho do prefácio do livro,
porque ele vai falar da questão da diferença da literatura nordestina para a literatura sulista, né? Que naquela época não se tinha ideia de sudeste, então sulista era tudo lá. São Paulo, Rio de Janeiro era considerado o sul do país. Mas enfim. E por que eu trouxe esse trecho que eu vou ler daqui a pouco para vocês? Porque o Franklin Távora ele foi o primeiro que começou na literatura a falar e a entender e a abordar, enfim, as várias disparidades, não só culturais, mas políticas do Nordeste com relação ao Sudeste. É isso que, na minha opinião, faz com que ele seja um dos nomes que se destacam dentro desse período. E daí, nesse trechinho do prefácio, ele diz o seguinte: Norte e Sul são irmãos, mas são dois. Cada um há de ter uma literatura sua, porque o gênio de um não se confunde com o do outro. Cada um tem as suas aspirações, os seus interesses, e há de ter, se já não tem, a sua política. Então veja que essa consciência muito aguda do Franklin Távora faz com que ele crie uma literatura que é regionalista, que se adequa em vários momentos àquela ideia romântica de construir uma literatura regional, mas ele não para aí, ele vai um pouquinho além em algo que vai esbarrar, por exemplo, como eu já citei para vocês, lá novamente no Guimarães Rosa. Por quê? Porque ele se utiliza desse regionalismo para poder dar uma independência cultural e política ao Nordeste. O que de certo modo ia de encontro, ia contra toda aquela ideia romântica de se construir uma literatura nacional. E ele fazia isso basicamente por meio de três características que são muito interessantes. A primeira é que ele vai dar uma importância muito grande para o espaço dentro da narrativa. Porque o Franklin Távora percebe que o romance regionalista, ele não é regionalista só porque ele se passa no Nordeste. Ele é regionalista porque o cenário influencia diretamente na construção desses personagens. Então os personagens dele, do ponto de vista mais teórico, digamos, eles são muito mais complexos do que os do Visconde de Tuné e do que os do Bernardo Guimarães. Então, para mim, dos três, ele é o meu preferido. Mas então, você tem essa influência do espaço na construção das outras instâncias narrativas. Você tem esse senso histórico da importância do Nordeste para o desenvolvimento econômico daquilo que viria a ser o Brasil. E você tem, sobretudo quando a gente pensa lá no período colonial e na importância das plantações do Nordeste e tal, aquela coisa toda. E você tem, por fim, uma das características que eu apontei no início desse vídeo, que é aquela crítica ao cosmopolitismo sulista que a gente via lá no romance urbano, por exemplo, do Alencar. Então o que nós vamos fazer a partir desse momento é tentar enxergar essas características dentro desses três autores para que a gente possa, como eu disse para vocês, entender qual é a proposta regionalista dentro dessa construção ideal que é a proposta lá pelo romantismo aqui no Brasil, que é aquela ideia de se criar uma imagem nacional por meio de uma literatura nacional, e essa literatura nacional tinha aquela ânsia topográfica que era descrever o campo, descrever a cidade e descrever a floresta, a selva, enfim. Certo? Com isso, então, nós voltamos àquele momento, ainda que eu vá investir em mais um ou outro vídeo lá sobre a literatura contemporânea, mas agora eu vou voltar um pouquinho o meu olhar novamente para essa literatura que a gente parou lá no século XIX para poder me encontrar lá na frente de novo. Certo? É isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. Caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau!